Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 3, é lá no Novo Testamento. É um texto muito bonito. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, falando da sua vida, do seu relacionamento com Deus e da maneira que ele decidiu obedecer e servir ao Senhor. Filipenses, o capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui. Hoje eu quero conversar com vocês, conversar com a igreja, a respeito desse tema. Como que nós podemos gerar resultados na nossa vida? E por que eu vou falar isso? Porque eu acredito que nós, que viemos aqui no culto de quarta-feira, nós todos estamos procurando resultados na nossa vida. Em alguma área, eu creio que você está esperando resultados. E a gente pode fazer de duas formas. Nós podemos, aliás, de três maneiras, né? Nós podemos desistir de que isso aconteça na nossa vida. Nós podemos ficar esperando que alguém faça isso acontecer na nossa vida. Ou nós podemos ser instrumentos de Deus para que isso aconteça na nossa vida. Tá? O caminho mais fácil para você alcançar os resultados que você espera na tua vida é você tomando uma posição. É você se levantando. Esse é o melhor caminho, a melhor maneira. E eu quero conversar com você a respeito disso. Quando Paulo ele começa esse texto, no versículo 12, ele, na verdade, é a continuação de um texto. Ele começa no versículo 1, e ele começa falando a respeito de uma vida em Cristo, de uma vida em Deus, de uma vida nova. E aí depois, ele, a partir do versículo 12, ele fala que ele está caminhando. Ele está caminhando. E a gente aprende algumas coisas muito importantes nesse texto que nós lemos. Porque Deus tem uma vida para mim e para você. Deus tem uma vida para nós. E eu acredito que você tem orado e tem colocado questões diante de Deus. E você está em busca de resultados para a sua vida. Sonhos e planos que Deus colocou dentro de você. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, Deus colocou muitos sonhos dentro do meu coração. Algumas coisas que eu jamais imaginei que pudesse vir a acontecer na minha vida. Muitas coisas aconteceram. E conforme nós vamos vivendo a nossa vida cristã, Deus vai colocando novos desafios, novas situações vão acontecendo. E nós vamos vivendo isso em Deus a cada dia. Essa vida que Deus tem para nós. Nesse texto que nós lemos, Paulo, ele fala sobre como que nós podemos continuar alcançando os resultados e nos aproximando de uma vida plena na vontade de Deus. E ele começa, no versículo 12, tem uma frase dele que diz assim: não que eu já tenha alcançado, mas eu estou prosseguindo para o alvo. Eu estou indo em direção àquilo que eu anseio para a minha vida. Paulo desejava viver uma vida plena em Cristo Jesus.
Ele desejava servir a Deus com todo o seu coração e com toda a sua vida. O dia que ele recebeu Jesus Cristo, ele recebeu o desafio de viver uma vida nova em Cristo Jesus. E essa mudança não acontece no dia que a gente recebeu Jesus. Na verdade, no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, no dia que eu entreguei o meu coração para Jesus, eu comecei uma caminhada. Então hoje eu posso dizer para você o seguinte: eu estou satisfeito com Cristo, mas eu ainda não estou satisfeito com a minha vida cristã. Ainda tem coisas para acontecer na minha vida cristã. Isso, eu acredito que é a mesma coisa que você diz nessa noite. Olha, pastor, eu estou muito satisfeito com Cristo, mas eu ainda não estou muito satisfeito com a vida cristã que eu estou vivendo. Eu posso viver uma vida cristã melhor. E o apóstolo Paulo, ele começa falando a respeito dessa insatisfação dele. E isso é algo que tem que estar no nosso coração. Nós não podemos nos acomodar com a vida que nós temos. Há algo que precisa melhorar ainda na nossa vida. E nós podemos continuar essa caminhada, esse progresso na vida cristã. A vida cristã é um progresso. Nós temos que progredir. Nós temos que melhorar a nossa caminhada com Deus. Não dá para eu viver das experiências do passado. Eu preciso continuar tendo experiências com Deus. Eu preciso continuar abrindo meu coração para Deus. Eu preciso continuar sendo trabalhado, sendo moldado por Deus. Ninguém que está aqui está pronto. Tem que ter uma insatisfação no nosso coração. Um desejo de melhorar em alguma área da nossa vida. Desejo de que alguma coisa aconteça na nossa família, na nossa casa. Eu não posso chegar aqui e dizer para vocês que tudo na minha vida está mil maravilhas. Porque não está. Tem algumas áreas que eu estou lutando. Eu não posso chegar para vocês e dizer que a minha vida cristã está 100%. Porque não está. Tem algumas áreas da minha vida pessoal que eu continuo lutando, que eu continuo batalhando. Meus medos, minhas incertezas, meus defeitos, meus vícios. Existem coisas na nossa vida que precisam ser trabalhadas. E você, como um cristão, como uma cristã, tem que se colocar diante de Deus todo dia e dizer: Deus, eu quero continuar progredindo, eu quero continuar amadurecendo. Eu quero continuar experimentando a Tua Palavra, me alimentando da Tua Palavra e me transformando na Tua Palavra. Por que Deus, Ele traz uma palavra para o meu coração e para o teu coração todo dia? Por que nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus? Porque aquele que começou uma boa obra na nossa vida, Ele é fiel para completar. Nós estamos num processo. E por melhor que você diga que a tua vida esteja hoje, não esteja plenamente satisfeito. Busque mais. Ainda tem como você chegar um pouco mais perto de Deus. Ainda tem como você ter uma experiência ainda mais profunda com Deus. Ainda tem como você ver um milagre tremendo de Deus na sua vida. Tem algumas pessoas que até já desistiram, Tem alguns problemas na vida, algumas causas que precisam ser resolvidas. E a pessoa até já desistiu. Ela disse: olha, não vai acontecer. Meu marido não vai mudar, meu casamento, minha família não vai mudar, a minha casa vai continuar desse jeito, minha situação financeira vai continuar assim, não vai mudar. E aí a gente se acomoda. Mas o Espírito Santo de Deus está falando no nosso coração: se levanta. Se levanta. Não fique satisfeito com essa situação. Busque uma mudança para a sua vida. Busque uma mudança para a sua vida. Quando eu leio a história, por exemplo, de Daniel, é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Daniel 6,3 diz que ele tinha um espírito de excelência. E por que Daniel fazia tudo com excelência? Ele estava vivendo uma situação de adversidade. Mas por que ele fazia tudo com excelência? Porque ele não estava satisfeito com aquela situação e ele queria que alguma coisa na vida dele mudasse. E para alguma coisa na nossa vida mudar, nós precisamos mudar primeiro. A mudança precisa começar a acontecer dentro de nós. Se você quer que algo mude na sua vida, a mudança precisa começar a acontecer dentro de você. Tem gente que quer mudança na sua vida, mas fica se comparando com outras pessoas.
Se acomoda. Olha, pastor, eu sou um cristão, não sou um cristão tão bom, mas pelo menos eu estou na média. Não é para você estar na média. É para você estar na excelência. É para você ser um cristão que nem o Maurílio é um vendedor. O Maurílio lá atrás, ele não é fraco não. Bateu a meta já, Maurílio, esse mês? Hã? O Maurílio, ele é tão vendedor que ele bate a meta até quando ele está de férias. Está de férias, chega lá no final do mês, ele vendeu mais do que... Faz com excelência, o Maurílio faz com excelência. Experiência, caminhada, maturidade. Nós precisamos fazer a nossa vida cristã com excelência. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que está precisando no meio de nós cristãos? Excelência. Na nossa maneira de viver, no nosso modo de viver. Como profissional, como estudante, como membro da família. Nós precisamos ter excelência nas nossas relações. Na maneira com que nós tratamos as coisas. Precisamos fazer tudo com excelência. E buscar sempre crescer e melhorar. Não esteja satisfeito. Ainda há algo que precisa, há muitas coisas que precisam acontecer e que podem acontecer na sua vida. Não se acostume, não vai se adaptando. Procure melhorar. Esse é um caminho que Deus tem para nós, seus filhos aqui nessa terra. Segunda lição que eu queria trazer desse texto está no versículo 14, quando Paulo ele diz assim: uma coisa eu faço. Ele diz: uma coisa eu faço. E quando eu olho para essa frase, o que me vem ao coração é a palavra foco. Foco. Há muitas coisas para fazer, mas uma coisa eu faço. Durante o dia nós temos muitas coisas para fazer. Nós temos muitas coisas para olhar. O que é foco? Foco é fácil de você entender. Você olhando aqui para frente, tem muitas coisas aqui na frente. Nós temos um contrabaixo ali atrás, nós temos uma guitarra, nós temos um violão, nós temos microfone, nós temos essa mesa. Você está vendo todas essas coisas aqui na frente. Mas de repente você está olhando a cruz. Então o teu foco é a cruz. O teu foco é para onde você está olhando. Há muitas coisas na tua frente, mas o teu foco é para onde você está olhando. Paulo diz: olha, uma coisa eu faço. Qual é o teu foco? Qual é o meu foco? Quando eu saio de casa, qual é o meu foco para aquele dia? Nós servimos a Deus, e o nosso foco deve ser viver uma vida segundo a vontade de Deus, parecidos com Jesus. Esse é o nosso foco principal como cristãos. Ser um profissional como Jesus, ser um estudante como Jesus, ser um membro da família como Jesus, ter os nossos relacionamentos como Jesus. Esse é o nosso foco. Nosso foco é amadurecer como cristãos e como povo de Deus. Eu lembro quando Jesus foi na casa de Marta e de Maria, e Marta estava fazendo muitas coisas e Maria ficou ali, e aí Marta ficou brava, e aí ela vai reclamar para Jesus, e Jesus repreende ela dizendo: Marta, você anda preocupada com muitas coisas, uma coisa só é necessária. Às vezes a gente enche a nossa vida com muitas coisas, e coisas às vezes que não vão levar a gente a lugar nenhum. A gente enche a cabeça da gente, e de repente dali para frente um dia você diz: mas por que eu estou gastando tanto tempo com isso? Por que eu estou perdendo tanto tempo com esse pensamento? Nós precisamos de foco na nossa vida. O que nós queremos, o que nós desejamos para a nossa vida. Há muitas coisas que nós podemos fazer, até coisas boas, mas dentre todas as coisas nós temos que ter foco. Aquilo que realmente importa dentro do projeto que Deus tem para a nossa vida. Precisamos de foco. A terceira palavra que eu queria destacar dentro desse texto está no verso 13.
quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é direção. A gente precisa de direção. É como se você estivesse dirigindo um carro e você quisesse dirigir esse carro olhando ali no retrovisor. Você vai bater. Às vezes a gente está andando na nossa vida olhando para o passado, olhando o tempo todo no retrovisor. E é interessante porque o retrovisor ele é importante, mas nós não passamos a maioria do tempo olhando para o retrovisor. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que ter uma direção. E Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não vou ficar perdendo tempo com o passado. Não vou ficar perdendo tempo com quem me fez mal. Não vou ficar perdendo tempo com quem me feriu. Não vou ficar perdendo tempo com os erros que eu cometi. Não vou ficar perdendo tempo com as oportunidades que eu deixei para trás. Não vou ficar perdendo tempo com o que me roubaram. Eu gosto muito da parábola do semeador, quando uma parte da semente caiu à beira do caminho, os passarinhos vieram e roubaram. E o semeador, ele não ficou correndo atrás dos roubadores. Ele continuou semeando. Ele continuou olhando para frente, porque ele queria colher. Às vezes a gente perde tempo demais olhando para trás. A gente perde tempo demais, sabe, sem dar direção para a nossa vida. É tão importante esse assunto, irmãos, porque às vezes nós colocamos a direção da nossa vida para alguém. Nós damos a direção da nossa vida às vezes para o nosso chefe, que está sendo um carrasco com a gente. A gente coloca a direção da vida da gente para alguém que nos fez mal, para alguém que nos incomoda. A gente coloca a direção da nossa vida, vai passando a direção da nossa vida. A gente passa a direção da nossa vida às vezes para alguém que está nos fazendo mal, para alguém que nos fez mal. Às vezes alguém que já morreu lá no passado continua dirigindo a nossa vida, guiando a nossa vida. Quantas pessoas não têm sido guiadas por pessoas que até já morreram? Mas aquilo ainda está na nossa alma, no nosso coração. O apóstolo Paulo diz assim: olha, esquecendo-me daquilo que ficou para trás. Eu decidi esquecer o que ficou para trás. Eu decidi olhar para frente. A direção da tua vida, presta atenção no que eu vou te dizer. A direção da tua vida, ela pertence a você. A direção da tua vida pertence a você. Não pense que a direção da tua vida é responsabilidade de alguém, do teu cônjuge, ou a responsabilidade do pastor, ou a responsabilidade do teu pai, da tua mãe. A responsabilidade, a direção da tua vida pertence a você. Você que vai dar direção para a tua vida. Às vezes quando alguém pega a gente numa situação que a gente fez alguma bobagem, aí alguém vem pressionar a gente diz: mais fulano, mais ciclano, mais, sabe? A gente precisa assumir a direção da nossa vida. Então Paulo está falando: olha, como que nós podemos ter uma vida cristã abençoada? Como que nós podemos crescer? Como que nós podemos alcançar? Como que nós podemos gerar resultados na nossa vida? Primeiro, estando insatisfeito. Ai, pastor, eu sou um cristão, como que eu vou estar insatisfeito? Ué, satisfeito, tem coisa ainda a melhorar. Eu estou satisfeito com Jesus, mas eu estou insatisfeito com a minha vida cristã. Eu preciso melhorar. Eu estou insatisfeito com as situações adversas que estão ao meu redor, e eu preciso me levantar para mudar. Eu estou insatisfeito. Eu quero mudança. Eu preciso de mudança. As coisas, elas começam a mudar na nossa vida quando a gente coloca foco. É interessante, irmãos, como que a gente alcança coisas que a gente foca. Como que aquilo se aproxima da gente. Precisamos de foco na nossa vida. Qual é o foco que você tem? Para onde você vai? Precisamos de direção, assumir a direção da nossa vida. Não são as outras pessoas, é eu que tenho que tomar uma posição. Paulo diz: esquecendo-me, eu vou esquecer das coisas que ficaram para trás. Eu vou olhar para frente, para aquilo que está diante de mim. A quarta palavra, determinação. Ele diz assim: eu
Vou esquecer das coisas que ficaram para trás e vou prosseguir. Vou para aquilo que está diante de mim. Isso é determinação. É você tomar uma posição para a tua vida e dizer, olha, eu vou prosseguir. Eu vou na direção. E eu estava pensando hoje à tarde, diante das dificuldades, eu estava conversando com uma pessoa que me procurou hoje à tarde para conversar. E a gente estava conversando e ele falando das dificuldades. Eu estava conversando com aquele homem, eu estava dizendo para ele o seguinte, eu falei, olha, imagina um labirinto. A gente está indo por um caminho, de repente tem uma parede na frente. Por que tem aquela parede na frente? Para a gente virar. E a gente vai virando. E as dificuldades, aí tem outra parede. E a gente vira, tem outra parede. É como se a gente estivesse num labirinto, a gente fosse andando e cada parede servisse para nos guiar também. As dificuldades, elas servem para nos guiar também. Nós somos guiados pelas dificuldades. Nós estamos indo, não deu certo, vou tentar outra coisa. Ontem, conversando com o irmão, nessa coisa da dificuldade, das crises que a gente está enfrentando no país, eu estava conversando com o irmão ontem, achei muito interessante a conversa com ele. Ele disse, pastor, e não é uma pessoa que não tem recurso, uma pessoa que tem bastante recurso até. Mas ele disse, olha pastor, numa atual situação que a gente está vivendo, a gente tem que atirar. Eu estou atirando para vários lados, né? Buscando aí um meio melhor de sobrevivência com a minha família, de abençoar a minha família. Mas eu tô indo, estou fazendo. Entendeu? Então nós temos que prosseguir, temos que nos levantar em direção. E as dificuldades, as lutas que nós passamos, elas servem para também nos ajudando a encontrar o nosso caminho. Ela nos ajuda a encontrar o nosso caminho, encontrar o nosso destino. Então você está passando por uma dificuldade, por uma luta, não é para parar, não é para desistir. Vamos tentar outro caminho. Às vezes parece que não vai ter caminho mais, né? Às vezes parece que a coisa é tão grande, o problema é tão grande que não vai ter uma porta que se abre. Mas de repente você é surpreendido por alguma coisa que Deus faz. Tem um monte de gente aqui que já teve experiências assim com Deus. De você olhar para todos os lados e você não vê possibilidade alguma. E de repente Deus abre uma porta extraordinária e faz uma mudança extraordinária na sua vida. Irmãos, e como a gente muda rápido, como a gente vai para trás rápido. Retrocede na vida. Pessoas que tiveram experiências com Deus profunda, que viram milagres extraordinários de Deus na sua vida. De repente lá na frente a gente está duvidando, a gente está questionando, a gente está, sabe? Nós somos assim. Paulo diz, olha, eu decidi prosseguir, eu vou estar determinado, eu escolhi um caminho e eu vou caminhar por esse caminho. Eu falei esses dias para a igreja que fé, conversando com o pessoal, eu estava falando sobre a fé, e eu estava dizendo o seguinte, fé é uma aposta. O que é fé? Fé é uma aposta. É uma aposta. O pessoal quando vai lá fazer a loteria, lá eles não fazem uma fezinha? Entendeu? Nós fizemos uma fezona. O pessoal faz uma fezinha. O que é uma fé? É uma aposta. O que significa o dia que eu entreguei minha vida para Jesus e decidi viver segundo a vontade dele? Eu fiz uma aposta. O que Abraão fez lá em Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão e disse, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar, vai para um lugar que eu vou te mostrar, vai para uma coisa que eu vou fazer na tua vida. Ele não sabia o que era. E ele decidiu apostar. Ele poderia ter dito para Deus, não, eu não vou. Mas ele decidiu apostar. Caminhar com Deus é uma aposta que nós fizemos. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego ia ser lançado na fornalha, eles fizeram uma aposta. É a fé. Apostaram e foram jogados na fornalha. Não foram queimados. Poderia ter sido. Deus não deixaria de ser Deus se eles tivessem sido queimados. Irmãos, tem muitas orações que eu fiz para Deus que não tive resposta. Não deixei de crer por causa disso. Continuo confiando em Deus. Continuo crendo em Deus. Tem muitas vezes que Deus fechou as portas para mim. Passei por muitas dificuldades. E não é a experiência minha, de todo mundo que está aqui, que tem uma caminhada com Deus. Se eu perguntar para todo mundo aqui para falar, todo mundo vai levantar e falar, olha, eu orei, umas coisas não aconteceu. Deus não me respondeu. Não foi como eu achava que ia ser. E Deus não deixou de ser Deus por causa disso. A maturidade nos faz compreender que nós estamos a caminho.
Maturidade nos permite aceitar situações e circunstâncias que, na época da nossa meninice, da nossa infantilidade na fé, nós jamais iríamos admitir. Por isso que Jó, foi o texto até que o pastor Luiz começou o culto, Jó, ele diz o seguinte: antes eu te conhecia te ouvir, agora os meus lábios te veem. Agora os meus lábios, eles te veem. Isso é maturidade. Isso é maturidade. A minha vida como a sua não tem sido fácil. Também tenho passado por muitas lutas. Muitas lutas. Ontem mesmo, um irmão falou para mim: pastor, você está meio triste. Aí eu encontrei uma pessoa em Londrina. Ele falou: pastor, eu estou vendo que seu semblante está meio triste. E aí a gente começou a conversar. Ele falou um negócio curioso. Ele falou: pastor também passa por problema, né? Eu falei: passa. Porque pastor é só uma função que Deus me deu no reino. Eu sou um ser humano, sou uma pessoa que nem você. Eu também sou frágil, eu também sofro, eu também preciso de abraço, também preciso de uma palavra de fé. Tem dia que eu também não estou crendo quase. Aí tem que buscar uma fé, razão e dizer: não, eu decidi. Vontade de desistir eu já tive um monte de vezes. Um monte de vezes. Já decepcionei pessoas, já me decepcionei. Já errei. Pessoas já erraram comigo. Já tive pessoas que eu achei que iam caminhar comigo e não caminharam. Pessoas que eu achei que não iam caminhar e caminharam. Isso acontece na vida de todos nós. São coisas que acontecem na vida de todos nós. O que nós entendemos, irmãos, é que isso aqui, esse mundo que nós vivemos aqui, não é o nosso lugar. Aqui nós estamos de passagem. E eu tenho orado a Deus para que eu passe por esse lugar com excelência. Hoje eu estou aqui com a igreja, estou aqui com vocês. Você está aqui com a gente, com a igreja. Então, nós podemos fazer esse caminho nosso com toda excelência. Podemos servir a Deus com toda excelência. E continuar prosseguindo na nossa vida cristã. Uma das coisas bonitas da Bíblia é que a Bíblia, ela escancara. Ela não fala que os homens de Deus eram heróis, pessoas que não tinham dificuldades ou que não tiveram fracassos. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, eu também fracasso. Eu também tenho dificuldades, eu também sou um humano. Mas eu quero amadurecer. E a gente precisa estar determinado a isso, irmãos. Quantas pessoas já passaram aqui pelos cultos de quarta-feira? Quantas pessoas já não entraram nessa igreja? Já não decidiram um monte de coisa para a sua vida? Mas depois aquilo foi ficando. Não falaram um monte de coisa para Deus. Eu um dia estava, não faz muito tempo, eu estava fazendo a minha oração que eu faço de manhã. E eu estava conversando com Deus e dizendo: Deus, às vezes parece que o Senhor não é bem honesto. Não era essa palavra que eu queria utilizar. Às vezes parece que o Senhor não faz aquilo que eu achei que o Senhor ia fazer. E Deus falou assim para mim: você nunca faz o que eu achei que você ia fazer. E eu continuo com você. Eu continuo do teu lado. Foi essa resposta que Deus me deu na hora. E eu tenho colocado diante de Deus a minha vida. Porque eu não quero apenas passar a vida. Eu quero ser bênção na vida de alguém. Eu quero poder cumprir meu ministério. Eu não quero viver do passado. De alguém falar: olha, pastor, lá no passado o Senhor me ajudou.
Quero continuar ajudando pessoas, abraçando pessoas e dando oportunidade. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, que nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus. E devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Acho que essa é a chave. Orar como se tudo dependesse de Deus. E trabalhar como se tudo dependesse de nós. A última palavra que eu quero deixar é a palavra disciplina. E essa é uma palavra que eu confesso para os irmãos que, de todas que estão aqui, é a que eu tenho procurado trabalhar mais na minha vida. Talvez a minha dificuldade maior. Disciplina. Ser uma pessoa disciplinada. Eu preciso querer mudar. Eu preciso ter foco no que eu quero que mude na minha vida. Eu preciso de direção, assumir a direção da minha vida. Eu preciso ser uma pessoa determinada, mas eu preciso de disciplina. Preciso ter disciplina na minha vida. Às vezes a gente tem disciplina em outras coisas, mas na nossa vida espiritual a gente não tem uma disciplina. Eu queria hoje estar incentivando você a estar fazendo uma coisa. Ter um tempo de oração todo dia. Tenha um tempo de oração todo dia. Tenha um tempo de leitura bíblica todo dia. Discipline a tua vida a isso. Se colocar diante de Deus. Tenha disciplina na sua vida. Muitas das coisas que a gente tem esperado de Deus, elas vão acontecer na nossa atitude. É através das nossas mãos que nós vamos ver o milagre. É através da tua mão que você vai ver o milagre. É através do teu joelho dobrado que você vai ver o milagre. É através da tua caminhada, do teu ir atrás, que você vai ter resultado na tua vida. Eu creio que Deus, Ele nos abençoa e Ele cuida da nossa vida. A minha vida está na mão de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus. E é vontade de Deus te abençoar. É vontade de Deus abençoar a tua casa. É vontade de Deus derramar graça, misericórdia sobre a tua vida. É vontade de Deus. A vontade de Deus. Mas nós precisamos, irmãos, abrir a nossa vida para Deus agir dentro dela. Se hoje ouvirmos a voz do Senhor, se hoje derramarmos o nosso coração diante de Deus, se hoje nos colocarmos aos pés do nosso Deus, se hoje nós crermos na palavra de Deus, nós vamos experimentar o seu milagre e a sua graça, o seu agir em nosso favor. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Conversava hoje com uma pessoa que está passando por um câncer. E foi muito difícil, na verdade, porque as notícias são as piores possíveis. Amanhã a gente vai conversar mais. E foi muito difícil para mim, porque se eu pudesse, eu tocaria naquela pessoa e curaria ela. E tem hora que a gente não consegue fazer. E eu orei e coloquei diante de Deus. E quando eu saí dali, daquela conversa com aquela pessoa, a cabeça da gente sai a mil, porque você começa a pensar um monte de coisa.
Aí eu coloquei diante de Deus, eu falei: Deus, tem um monte de coisa que a gente não entende, e a gente não vai entender mesmo, eu não vou entender. Não adianta eu ficar te perguntando. Mas uma coisa eu quero dizer para o Senhor: eu confio que o Senhor está cuidando dela. Eu confio. E não quero deixar de confiar, e não vou deixar de confiar. Não vou. Não sei o que vai acontecer, mas eu não vou deixar de confiar no Senhor. Eu decidi confiar em Ti. Eu fiz essa aposta e eu vou até o fim. Mesmo que todas as respostas do Senhor para mim não sejam sim, mas eu vou continuar crendo e confiando. Porque se uma porta fechou aqui, outra porta vai abrir ali. Como diz o Kleber Lucas naquela música: porque Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E Ele sempre cuidará de mim. E Ele sempre estará comigo. Domingo passado, estou quase concluindo, domingo passado, dia de Páscoa, um monte de cristão foram mortos lá naquele atentado. 72 pessoas, a maioria mulheres e crianças, cristãos. E à noite, no domingo, depois que eu voltei para casa, estava pensando à noite, estava vendo notícia e pensando. E aqui não é o nosso lugar. É o lugar da gente trabalhar, da gente servir a Deus. E acontece um monte de coisa mesmo. Me chamou muita atenção a fé de uma das pessoas daquele lugar que eu li o texto que ela escreveu. E ela disse que o mal não iria vencer. O sacrifício de Cristo na cruz foi maior. E ele disse o seguinte: a Páscoa é justamente a vitória do bem sobre o mal. A ação do mal está com os dias contados, porque virá o nosso Rei, o Senhor da vida, e nós viveremos para sempre na eternidade. Um dia os céus se abrirão e o nosso Senhor Jesus Cristo virá para buscar os seus filhos e as suas filhas. E eu tenho orado a Deus, foi essa a minha oração hoje cedo: Jesus, eu quero crer como nunca criei. Eu quero ter a sensibilidade na Tua palavra como eu nunca tive. Falei isso de manhã, falei: Deus, eu quero ter sensibilidade da Tua palavra. Eu quero abrir a Tua palavra, eu quero ler um versículo, eu quero, sabe, que o Teu Espírito Santo derrame sobre mim, derrama água sobre mim, derrama Teu óleo sobre mim, Deus, para que eu não veja apenas as letras, para que eu não conheça apenas fatos históricos, para que eu não me baseie apenas em interpretações, mas para que, Deus, eu perceba a Tua palavra sendo trabalhada, transformando a minha vida e me transformando num canal de transformação. Eu falei isso para Deus, falei: Deus, eu quero Te servir e Te adorar com a minha vida. Quero Te adorar com a minha vida. E que Deus nos abençoe, como o apóstolo Paulo, que a gente esteja esquecendo daquilo que ficou para trás, olhando para o nosso alvo, olhando para Jesus, caminhando para Ele e servindo a Ele com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe o coração da igreja.